Graça e paz, abençoados, evangelista William por aqui, evangelista do MGA, Ministério Graça e Apostolado, que há 30 anos tem levado a palavra de Deus para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Nós vamos iniciar aqui apenas uma abertura da série Panorama da Graça, como vocês viram aí. Panorama da Graça é um resumo das cartas do apóstolo Paulo. Um resumo com bastante conteúdo. É apenas um resumo, né? Porque em poucos minutos não dá para falar de todas as cartas, né, do apóstolo Paulo. Então é um resumo de cada carta do apóstolo Paulo. E aqui apenas uma abertura, e já vou te dizer que nós vamos começar essa série com um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Eu poderia começar em Romanos, aliás, deveria começar em Romanos, primeira carta do apóstolo dos gentios aos gentios, Romanos, mas tem um motivo de eu querer começar, movido, é claro, pelo Espírito Santo, com a carta de Paulo aos Hebreus. Mas agora apenas uma abertura. E nesta série eu estou lendo aqui, ok? Porque eu faço mais ou menos aí como o pessoal da Justiça, o pessoal, por exemplo, do STF, que escreve tudo que vai ler para que não deixe de falar nada, né? E nesta série nós vamos apresentar apenas, como disse, um resumo de cada carta do apóstolo dos gentios, uma vez que todos aqueles que não têm a descendência israelita, que não é hebreu, né, é gentil e precisa urgentemente estar fundamentado no apostolado de Paulo, porque ele foi designado, o apóstolo Paulo foi designado o apóstolo dos gentios. Eu não sei porque as pessoas não entendem isso. O pessoal do sistema religioso, dos sistemas religiosos e do sistema religioso evangélico principalmente. É por isso que eu saí do sistema religioso evangélico. Hoje eu sou crente, cristão da graça de Deus. Não é evangélico. Por quê? Porque o sistema religioso evangélico, e não falo nada contra as pessoas, mas sim o sistema, vive fundamentado não em Paulo, não mesmo em Paulo, não no apóstolo dos gentios, mas sim na lei, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, os preceitos da Antiga Aliança. O Novo Testamento tem preceitos, tem também. Mas não são os preceitos da Antiga Aliança, não são os costumes, as tradições da Antiga Aliança do povo israelita hebreu, do povo judeu, não. O fundamento é de Paulo, que foi designado por Deus para ser apóstolo dos gentios, e não Pedro, Tiago, João, tidos como colunas da igreja em Jerusalém, lá na igreja primitiva. Ele foi designado nosso apóstolo. Nós não veneramos e nem adoramos Paulo, nosso Senhor, a quem prestamos culto e adoração, é Jesus, o Cristo, também não o Nazareno, o Cristo, o Pai Criador, o Espírito Santo. Paulo é apenas nosso apóstolo, homem, mas designado nosso apóstolo, designado por Deus. Por Deus. Aliás, veja só o que ele diz em Romanos 11, 13. Vamos aqui abrir a nossa Bíblia. Romanos 11, 13. Vamos lá em Romanos. Abra a sua Bíblia. Está aí com a sua Bíblia? Então, abra a sua Bíblia. Ok? Para depois não pensar que eu estou inventando alguma coisa, que eu estou criando heresias, Eu não vou falar nada do que eu penso, do que eu acho, minha interpretação. Não. Aliás, o apóstolo Paulo já interpretou. A graça de Deus, as cartas do apóstolo Paulo, já é a interpretação da Bíblia.
inclusive de muitas coisas no Antigo Testamento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala repetidas vezes que o que ele aprendeu, o que ele recebeu, não foi de homem algum, não foi, aprendeu de ninguém, não recebeu de ninguém, mas sim por revelação. Revelação. E quem revelou para ele? Cristo, quando o chamou ao terceiro céu, revelou e, conforme o ministério dele foi revelando para ele, a graça, o apostolado, a graça que, Coríntios, a graça que me foi revelada, a graça que me foi dada, eu pus o fundamento. Veja cada um como constrói, como edifica sobre este fundamento. Mas as pessoas não estão no fundamento de Paulo, não estão no fundamento do apóstolo dos gentios. Tu é israelita? Tem descendência israelita? Descendência de hebreus? É judeu? Não, tu é gentil brasileiro, colombiano, paraguaio, argentino, os da América Latina, os europeus, o inglês, o japonês, o americano, o francês, todos que não têm descendência israelita é gentio, e o apóstolo dos gentios é Paulo. Veja aí Romanos 11:13, dá uma olhadinha. Estou falando a vocês gentios. Por acaso está escrito aí, estou falando a vocês israelitas, judeus, hebreus? Não. Estou falando, além de outros textos, né, amados? Isso aqui é só um. Estou falando a vocês gentios. Gentios. Tu é israelita, meu irmão e minha irmã? Não. Tem descendência israelita? Não. É brasileiro. E algum que deve estar escutando entende o português aí, que é de outro país. Mesmo assim, é gentio. Salvo alguns aí que também nem, mesmo hoje, depois da cruz, nem israelita, nem judeu precisa mais estar fundamentado no antigo pacto, porque o fim da lei é Cristo. Entendeu? Romanos 11:13, eu estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os israelitas. Amém? Não amém. Não amém. Não é isso que está escrito, seja igual aos bereanos, os irmãos de Bereia, que quando ouviam sobre a escritura, eles não colocavam no coração não, está lá em Atos. Ó, presta atenção, é isso que falta. Eu vou até abrir aqui agora, ao vivo, ó, os bereanos, vamos lá, cadê? Aqui, ó, Atos 17:11, Atos 17, vamos em Atos aqui para vocês verem, é isso que tem que acontecer hoje. Os bereanos é um excelente exemplo. Se os crentes evangélicos ou qualquer outro cristão na face da terra fizessem iguais os bereanos, não teria essa confusão, esta enganação, lobos disfarçados de ovelhas, tosquianas ovelhas do Senhor, pessoas sendo levadas a todo vento de doutrina, olha aí, ó. Atos 17:11, e eu estou aqui com as duas versões, inclusive Reina Valera em espanhol, porque eu estava gravando também em espanhol. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, ou seja, os irmãos da Bereia eram mais nobres que os irmãos da Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, ou seja, eles não fecharam o coração, abriram o coração, os ouvidos e recepcionaram a mensagem da graça e do apostolado com grande interesse. Mas o que eu quero chamar a atenção, examinando todos os dias as Escrituras.
para quê? Para ver se tudo era assim mesmo. Olha isso. As pessoas, eu conheço pessoas que há anos não lê a Bíblia, não ora. Pessoas que não estudam a palavra de Deus. É levado pelas tradições, pelas doutrinas de denominações, doutrinas de homens, preceitos do Antigo Pacto, tradições, costumes do Antigo Testamento e vivem, acham, aliás, que estão tendo um relacionamento com Deus. Acham que estão se conectando com Deus. O próprio Deus fala que Gálatas 5,4 me vem à mente agora. Olha isso aqui. Eu não sei nem porque eu estou lendo agora Gálatas. É só abertura, hein? Gálatas 5,4. É só uma abertura isso. Vocês que procuram ser justificados pela lei. Nossa, isso aqui... Gente... Essa foi uma das palavras que me impactou quando eu recebi, quando eu estava sendo gerado, porque eu fui concebido na graça de Deus em 2010. Só que aí, como uma gestação de uma mulher mesmo, é a concepção do embrião, não é? E depois a gestação do feto, correto? Comigo foi a mesma coisa. Fui concebido lá em 2010. Mas esse período de gestação de 9 meses de um feto, comigo durou alguns anos. E ali, durante a gestação, essa foi uma das palavras que me impactaram. Aliás, Gálatas inteiro foi a minha concepção. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Cara, isso é terrível. Nossa, chega até treme o coração aqui. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se. Vocês têm noção o que é isso, cara? Separaram-se de Cristo. Caíram da graça. E muitos acham que estão ligados. Gente, viu? Eu não estou interpretando nada. Não é do jeito que eu entendo. Não é do jeito que eu acho. Eu só aprendi a ler. Eu estou lendo aqui uma Bíblia online. Eu só aprendi a ler, cara. Olha isso aqui. A diferença, né, de olhos iluminados, guiados pelo Espírito Santo em graça. Estar no ministério sério que é o MGA, Ministério Graça e Apostolado, com homens e mulheres de Deus comprometidos a nos ensinar a graça de Deus. O apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, os pastores do nosso ministério, entre outros irmãos evangelistas, e eu ali, né, evangelista William, nos ensinam, não nos carrega no colo, hein? Não mesmo, não nos dá o peixe, ensina a pescar. Mas olha isso aqui, nos ensina. Vocês que procuram ser justificados pela lei, a lei, o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, separaram-se de Cristo, caíram da graça. É o que acontece com as denominações religiosas evangélicas, entre outras denominações, sistemas religiosos. Não sei nem porque eu estava lendo isso. Mas esta é uma abertura desta série, resumo da carta do apóstolo Paulo. Nós vamos discorrer, fazer um resumo, um panorama de todas as cartas do apóstolo Paulo. Vamos começar por Hebreus, tá? Mas Romanos 11:13, onde estávamos, o nosso apóstolo é Paulo, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó.
Tá vendo o negócio? Exalto o meu ministério. Exalto o meu ministério. Ele tinha orgulho do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, de ser apóstolo dos gentios. E olha que o cara era um fariseu que conhecia e vivia o judaísmo, a religião judaica. O judaísmo, a lei, o antigo pacto, o antigo testamento, vivia de corpo, alma e espírito. Ele mesmo fala que dentre os da idade dele, ele era o que mais se destacava. Aprendeu tudo o que ele aprendeu aos pés, nada mais e nada menos de que o fariseu, um dos fariseus mor, Gamaliel, um dos líderes da religião judaica dos fariseus, líderes da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, se não o mais importante líder da sinagoga, Gamaliel, que inclusive defendeu aí os discípulos apóstolos do Senhor Jesus numa discussão, no entrevero que teve numa sinagoga. Gamaliel, o cara, apóstolo Paulo, aprendeu aos pés de Gamaliel. O cara, ele ia perseguir os crentes, ele encarcerava, mandava para a prisão, e ele mesmo disse que usava de violência. Amados, pelo amor de Deus, o cara usava de violência, não era peteleco na orelha e nem cascudo que ele dava, de forma alguma. O cara usava de violência, e as pessoas, os crentes, os do caminho, os que seguiam Jesus, com certeza resistiam. Imagina um pai vendo os fariseus, homens de luta, querendo prender seus filhos, esposas, sua família. O cara não ia lutar? Ia. Ele usava de violência. Acha que o apóstolo Paulo fazia o quê? Descia a borracha. E na época nem borracha tinha, cacetete, né? Era só espada e porrada. Imagina o que ele fazia. Só que ele acreditava naquilo. Ele achava que os do caminho estavam perturbando o judaísmo, querendo, enfim, acabar com o judaísmo, enfim. Mas quando ele encontrou a graça de Deus, quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, aquela luz que envolveu ele a caminho de Damasco, usar de violência e prender os crentes. Quando a luz da graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, apareceu para ele, ele abandonou tudo. E posteriormente ele disse que tudo que ele viveu, aprendeu, sabia da antiga aliança, considerou como perda. Perdeu. Considerei tudo como perda. Algumas versões dizem que considerou tudo como esterco. Preciso dizer claramente o que é esterco? Imagina. E muitos ouvem a graça de Deus, é envolvido pela luz da graça de Deus e continua na antiga aliança. E o pior, Paulo era judeu, israelita. E hoje, o sistema religioso evangélico, nem judeus e nem israelitas hebreus são gentios querendo viver o judaísmo, querendo viver a antiga aliança, os preceitos, regras, as doutrinas da antiga aliança, a lei, querendo viver, querendo judaizar gentil, querendo judaizar gentil. É o cúmulo isso. Esses homens, lobos vestidos, revestidos de ovelhas, disfarçados, tosqueando as ovelhas do Senhor. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres, pregadores, comprometidos com a graça, a verdade e o apostolado, não discipulado. Porque eu não sou, na graça não somos discípulos de Jesus de Nazaré.
Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Quer aprender sobre isso? Por que não recebemos discipulado? Por que não seguimos Jesus de Nazaré? Deus, na sua manifestação de carne, Jesus enquanto homem, o Nazareno, nossa, tem denominação que tem esse nome ainda, Pai do céu. O Nazareno, nós não seguimos o Nazareno. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Que rejeitaram ele. Ele ainda fala: eu tenho outras ovelhas que não é deste aprisco, em João. As outras ovelhas que não é deste aprisco somos nós, gentios. Interessa que eu as cuide e as guie também. Por que eu estou nesta direção? Não sei. O Espírito Santo sabe. Amados, esta é só a abertura do resumo da carta do apóstolo Paulo, ok? Apóstolo dos gentios. Como vemos também Deus usando o profeta Isaías, ainda lá na antiga aliança, para anunciar sobre Paulo. Isaías, vamos ler aí, 49:6. Dá uma olhadinha. Isaías 49:6. Veja só. Eu vou falar para vocês uma coisa e vou te mostrar que o apóstolo Paulo usou esse texto lá em Atos, ó. Isaías 49:6. Veja. Também farei de você, a parte B aí, farei de você, Isaías 49:6. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Em Isaías 49:1 está escrito assim, ó: escutem-me, vocês ilhas. Sabe o que isso significa? Os outros povos, Ilha de Corinto, Tessalônica e etc. Para onde Paulo escreveu as cartas. Escutem-me, vocês ilhas. É a mesma coisa que estivesse falando: atenção, gentios das ilhas distantes. Escutem-me. Ouçam, vocês, nações distantes. É como se fosse o apóstolo Paulo falando, profecia de Deus maravilhosa pela boca do profeta Isaías. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele me fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu e me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Profecia. Não, mas não está falando do apóstolo Paulo aí não, irmão. Ah, não? Olha versículo 6. Também farei de você... É que quando as pessoas não entendem as profecias do Senhor, o Senhor fala meio que em código em suas profecias. Uma hora fala... No mesmo capítulo tem profecia para uma coisa, tem profecia para outra coisa e profecia para outra situação. Com os olhos iluminados tu consegue entender. Mas olha aqui, mas eu vou provar para vocês que essa profecia também estava se referindo ao apóstolo Paulo. 49:6. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Veja só. Agora veja Atos, para vocês verem que esta profecia era sim sobre o apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo, depois que ele foi para a sinagoga, lá em Antioquia, falando ali da sua missão, junto com Barnabé, falando, discorrendo sobre muitos assuntos dentro da sinagoga em 2 sábados em Antioquia. Comum para os judeus reservar o sábado para ir na sinagoga, ensinar, aprenderem. E Paulo foi lá pregar a graça de Deus, explicar muitas coisas para os judeus que ali estavam e alguns dos estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo. Atos 13:43. Abra aí, Atos 13:43. Eu estou sendo bem claro assim,
que é para você olhar na sua Bíblia, para não pensar que eu que estou inventando alguma coisa. Ó. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, Atos 13:42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, porque era um sábado. E aí no outro sábado eles se reuniriam na sinagoga e muitos que estavam ali, quando Paulo e Barnabé saíram ali da sinagoga, depois de ter discorrido sobre muitos assuntos, o povo os convidou. Viu, Paulo, Barnabé, vocês não podem voltar aqui no próximo sábado para falar mais dessas coisas? Certamente aceitaram. E no 43, despedida a congregação, aqueles que estavam ali congregando, muitos dos judeus e estrangeiros, gentios, que eram piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Viu? Muitos gentios, nesta época, se converteram. Aliás, até lá no Antigo Pacto, eles se converteram ao judaísmo, ok? Em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nós podemos perceber muitas vezes Deus conversando com o seu povo, os israelitas, para receberem os estrangeiros, não escravizá-los, não maltratá-los, aceitar eles como se fosse nativo do povo, amá-los. Até Deus às vezes faz uma ressalva lá em Deuteronômio, Levítico, Êxodo: não maltrate nem escravize os estrangeiros, aceite-os, ame-os. Lembrem-se, vocês já foram escravos no Egito. Ou seja, não faça a mesma coisa. Muitos estrangeiros eram inseridos ao povo de Israel. Aqui é a mesma coisa, veja aqui, 43:1. Estou lendo apenas. Despedido a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes Paulo e Barnabé, olha só o que eles falaram para estes estrangeiros convertidos ao judaísmo e os próprios judeus. Veja o que Paulo e Barnabé falaram. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. E muitos hoje não ficam na graça, ficam cegos, seguindo homens, tradições de denominações, dogmas, preceitos do antigo pacto, não seguem a graça de Deus. Paulo e Silas recomendou a eles, aos judeus e estrangeiros convertidos ao judaísmo: permaneçam na graça. Permaneçam na graça. Mas não, hoje não é assim. Tu prega graça para alguém, rapaz, faltam te prender, te bater ou te matar. Por que isso? Afinal de contas, os fariseus, fizeram isso com Jesus e com todos os apóstolos e perseguiram, é normal. Porque você vai contra, você confronta eles em suas religiões, em seus orgulhos, altivez de coração. Preferem estar ali com seu orgulho, ego massageado, do que largar, como o apóstolo Paulo largou, como muitos têm largado, muitos que estão aí, temos MGA no Brasil inteiro. Eu também. Entendeu ou não? No sábado seguinte, versículo 44. Atos 13:44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Vocês não entendem isso? Será que as pessoas não conseguem entender? Que o que Paulo prega, o que nós pregadores da graça pregamos, é a palavra do Senhor.
que agora a palavra do Senhor é o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez com a humanidade. Você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada, não precisa de batismo, ok? O batismo era só uma profecia de João Batista para o verdadeiro batismo que o Senhor Jesus faria na cruz. O diabo já foi derrotado. Que diabo, rapaz? O diabo já foi derrotado, Hebreus 2,14, aniquilado. Você é abençoado, mais do que vencedor, salvo pela graça, Efésios 2,8. Consegue entender isso? O que Paulo prega é a palavra do Senhor e nós pregamos Paulo. Pregamos, ele é o apóstolo dos gentios, enviado, apóstolo enviado, ele mesmo fala, eu sou mestre dos gentios. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres, mas Jesus, ele não foi aos gentios. Uma vez ou outra, Jesus de Nazaré, ele deu umas faíscas da graça e ensinava principalmente aos judeus o que ele ia fazer na cruz. Ele estava ali naquele momento tentando fazer os judeus entenderem que estava num processo de transição da antiga aliança para a nova, mas os judeus não entenderam. Não aceitaram, rejeitaram. Eu vim para o que eram meus e os meus não me receberam. Me rejeitaram, disse o Senhor Jesus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto que em Mateus 10,5, o Senhor Jesus deu ordem aos discípulos, Pedro, Tiago, João, etc., os 12, para que não entrassem em terra de samaritano, não fossem aos gentios e nem aos samaritanos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já estava designado para ser apóstolo e mestre dos gentios. Isaías 49,6, e ele cita Isaías 49,6, veja aqui, olha. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam aos judeus, e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Ele vai citar Isaías 49,6. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Isaías 49,6. Compara aí. Só comparar. Ó, vamos lá. Eu vou lá com vocês aqui, ó. Isaías. Estou voltando aqui, ó. Jeremias, Isaías, ó. Isaías 49,6. Vamos ler Atos aqui, ó. Pois assim o Senhor nos ordenou, o apóstolo Paulo falando que Deus ordenou ele ir para os gentios. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Isaías 49,6. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A mesma coisa. O apóstolo Paulo sempre fazia isso. Ele sempre citava a lei, ele andava, caminhava na lei, apesar de ser um campo minado, caminhava ali na lei para fazer. Por isso que nós não interpretamos, ele interpretou a palavra de Deus. O apóstolo Paulo recebeu revelações do Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado até o terceiro céu e recebeu as revelações do Senhor Jesus Cristo. Ele interpretou a Bíblia, nós não interpretamos nada, nós apenas lemos. Eu só aprendi a ler, meu irmão. Só isso. Só aprendi a ler. Então o apóstolo Paulo foi citado poderosamente, profeticamente pelo Senhor, através da boca do profeta Isaías. Ele, apóstolo dos gentios enviado, Romanos 11,13, visto que sou apóstolo para os gentios. Aleluia. Então, amados, apenas uma abertura que já está se estendendo a 35 minutos aí.
Essa é uma abertura, tá? Desta série Panorama da Graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo, uma visão, foi isso que eu falei, é só um resumo, mas de muito conteúdo. Uma visão geral abrangente, conforme os acontecimentos descritos na própria palavra de Deus e não conforme o sistema religioso, por suas tradições falam e ensinam, e muitos mesmo, muitos, conforme a indústria da Bíblia direciona eles. A indústria da Bíblia direciona muita gente, não é palavra de Deus não. A indústria da Bíblia formatou este livro de maneira equivocada em uma questão aqui, olha. E muitos são enganados por isso. Sabe por quê? Dá uma olhadinha aqui, irmãos. Veja uma coisa aqui. Cadê? Dá uma olhadinha. Aqui é Malaquias, aqui ó, Malaquias, e aqui Mateus, ó, Mateus e, deixa eu ver aqui, ó, Malaquias, Mateus. Cadê aquela página em branco que a indústria da Bíblia colocou? Cadê? Cadê a página que estava aqui? Cadê? Eu tirei fora, irmão. Porque o Novo Testamento nunca começou em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Tem vídeo aqui no canal do Evangelista William e principalmente no canal oficial do MGA, explicando isso. E colocou essa página aqui, foi a indústria da Bíblia e leva milhões de pessoas há centenas de anos a um erro tremendo, achando que o Novo Testamento começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. É a continuidade da lei. Livros históricos. O povo não é igual aos bereanos, né? Não vai examinar exaustivamente, não vai investigar para ver o que falam, é isso mesmo. Eu só vou dar uma dica para vocês. Hebreus 9,15. Tem vídeo aqui no canal do Evangelista William, do MGA. Tem vídeos no canal oficial do MGA. Hebreus 9,15. Só uma dica, vai lá ler. Bom, então, amados, a base desta série é e sempre será a graça de Deus, não a lei, nem a antiga aliança. Claro, nós vamos ler até discorrer sobre assuntos da lei, do antigo pacto, mas a nossa palavra tônica, né, principal, não poderá ser outra senão a nova aliança em Cristo. Nova aliança em Cristo, para a qual Ele, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, derramou seu sangue. Agora veja Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Veja. Vamos lá. Veja aí. 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a antiga aliança no meu sangue, derramado a favor de vocês. Amém? Não amém. Claro que não, irmãos. Seja igual aos bereanos. Vai conferir na sua Bíblia se é isso que eu falei. Mas eu vou dizer que não. Porque em 22:20 está escrito: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Ali, naquela ceia, naquela Páscoa, naquela ceia, estava sendo simbolizado o que aconteceria na cruz. E o cálice, o vinho, simbolizava o sangue de Jesus, ou seja, sangue derramado para a inauguração
o início, o começo da nova aliança de Deus com a humanidade. Ou seja, Deus falando: humanidade, povo de Deus, meu povo, aqueles que creem em mim, agora eu tenho uma nova aliança com vocês, um novo concerto, um novo pacto, um novo acordo, novas regras, tudo novo e não tudo de novo. Provérbios de MGA, não lembro qual que é esse provérbio. Na graça é tudo novo e não tudo de novo. Eu sei que é no início aqui, peraí. Na graça é tudo novo e não tudo de novo, ok? Então, aqui ó, achei Provérbios de MGA, Provérbios 35. Na graça é tudo novo, não é tudo de novo. Tá aqui ó, para vocês ó. Aqui ó, vamos ver aqui ó. Na graça é tudo novo, não é tudo de novo, tudo novo. Muitos querem colocar vinho novo em odre velho. É isso que significa vinho novo em odre velho. Não como ensina o antigo, o sistema religioso evangélico. Provérbios de MGA. Por isso, ó, vinho novo em odre velho. Qual que é o vinho novo? O que simboliza vinho do que acabamos de ler? Lucas 22:20. Da mesma forma, tomou, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que o vinho estava naquele cálice simboliza? O sangue de Jesus, o vinho, ok? E muitos querem colocar vinho novo em odre velho, odre onde guardava ali o vinho. Odre velho é a velha aliança, o antigo pacto. Louvado seja o Senhor pelos olhos iluminados e tantas revelações na graça. Quão feliz eu sou. Querem colocar vinho novo em odre velho, é assim que vive o sistema religioso evangélico. Coloca um vinho novo em odre velho, vinho novo em odre velho. Não dá certo, irmão. Não dá certo, minha irmã. Na graça é tudo novo e não é tudo de novo. Provérbios 35 MGA. Glória a Deus. Hashtag MGA. Bom, e este aqui então é uma abertura que já está nos 43 minutos. Olha só como que é o Espírito Santo. Amados, o Senhor Jesus, Ele é mediador de uma nova aliança e não da antiga. Muitos insistem em basear-se na antiga aliança. Basear-se é o relacionamento com o Criador pela antiga aliança, o antigo pacto. Hebreus 9:15, vamos agora. Vamos aqui, vamos ler Hebreus 9:15. Presta atenção. Aqui, ó. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Por que o Senhor Jesus é mediador de uma nova aliança, como disse o apóstolo Paulo aos hebreus convertidos para a graça? Por isso que eu quero começar este resumo com Hebreus. Entre outras mensagens, estou preparando várias.
Hebreus é o que acontece hoje. A situação dos hebreus aqui, olha, é o que acontece hoje no sistema religioso evangélico, eles querendo viver o que os hebreus viviam, o que os israelitas viviam, o Antigo Testamento, e aqui era a mesma coisa. Os hebreus estavam quase voltando para o judaísmo, muitos voltando para o judaísmo, abandonando a graça. Então o apóstolo Paulo escreveu-lhes uma carta falando da superioridade da nova aliança em relação à antiga e disse: meus irmãos, Jesus Cristo, qual vocês creram e se entregaram, o Messias, ele é mediador de uma nova aliança. Está aqui, ó, Hebreus 9,15. Por essa razão, a razão de tudo que ele está falando aqui anteriormente ao versículo 15, por essa razão Cristo é mediador de uma nova aliança. Para quê? Para que os que são chamados... Tu és chamado? Tu é um dos chamados ou não? Tu é ovelha ou é bode? As ovelhas estarão à direita do Senhor, os bodes à esquerda. Apartem-se de mim. Tu és chamado? Tu é ovelha? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Os que não ouvem, não seguem a Cristo, não são ovelhas, são bodes. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,15. Mediador de uma nova aliança. Veja, o que é mediação? Aqui está uma ponte, ok? Esta ponte faz mediação do lado A para o lado B, ok? O lado A somos nós, o lado B é o Senhor. Então, daqui nós nos conectamos por esta ponte, por esta mediação até o Criador. Ele faz essa mediação, o Senhor Jesus. Ele é mediador de uma nova aliança. Então, se tu está na antiga aliança, fundamentando sua vida pela antiga aliança, tu não tem Jesus como mediador, o que te conecta ao Senhor. Até rimou. Porque ele é mediador de uma nova aliança. Muitos insistem em basear seu relacionamento com o Criador pelo antigo pacto. Ilusão. Bom, irmãos, acompanhe esses resumos de cada livro, sempre conferindo em sua Bíblia, igual os bereanos lá da Bereia, e receba a graça e o apostolado, como nos ensina o apóstolo Paulo, e ele faz menção disso em Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Série Panorama da Graça. Vamos começar com Hebreus, ok? Um panorama da graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo. Graça e paz, fiquem todos com o Senhor. Tu és salvo pela graça. Efésios 2,8. Um abençoado em Cristo.